Jeremias, Ezequiel, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Para mim é sempre um motivo de satisfação poder contribuir, né, com um pouco daquilo que Deus tem me ensinado através da sua palavra. A gente vai aqui trazer nossas considerações finais do capítulo 11 do livro de Daniel sobre o nosso assunto de escatologia, ok? Lembra? A gente vem fazendo esse pequeno trabalho, esse pequeno desenvolvimento aqui teológico dentro do livro do profeta Daniel, com um objetivo único, que não é expor todo o livro e toda a temática escatologia ou teologia do livro de Daniel. O nosso objetivo aqui é encontrar as raízes da palavra abominação desoladora, ok? O chifre pequeno. Em outras palavras, o anticristo tão falado pelo Novo Testamento, certo? E tão aguardado pelos meus irmãos da escola pós-tribulacionista, certo? A gente vê aqui trabalhando, a gente começamos ontem aqui o nosso trabalho, né, de uma pequena investigação aqui sobre o capítulo 11 de Daniel. E eu falei aqui claramente que esse capítulo, ele é um capítulo muito grande. Eu olhei ali para trás para ver a hora que eu comecei, porque eu estou aqui sem o meu cronômetro, ok? E o capítulo é muito grande, ele é composto de 45 versículos, certo? E nós mostramos algumas coisas até um pouco rápidas, certo? Para que a gente não se estendesse muito e não ficasse muito exaustivo e monótono, né? Mas aí eu sempre trago aquela recomendação que você deve sempre fazer suas próprias pesquisas, suas análises, você buscar mais aprofundadamente aí todo o contexto aí do livro de Daniel. Nós fizemos aqui uma pequena ordem cronológica, não totalmente exata, segundo a minha perspectiva. Pode haver falhas nessa minha pequena busca, certo? Foi apenas uma maneira de tentar colocar um pouco para a gente entender aqui os parâmetros de como foi transcrito essas visões e as interpretações que foram dadas ao profeta Daniel. E ontem vimos apenas a primeira parte do capítulo 11, certo? Nós ficamos aí no enfoque onde o escritor ele traz um desenvolvimento histórico com relação aos conflitos que iriam suceder, certo? Um pouco mais à frente futura, com relação aos reinos do norte ao reino do sul, entre a dinastia Ptolomeu e a dinastia Seleucidas, ok? Entre Egito, entre Síria e todo aquele conflito, desenvolvimento, a gente viu aí que iria ter um tempo ali pré-determinado, vamos assim dizer, né? Para que tivesse a duração ali dos impérios, os monarcas que iam sendo sucedidos. A gente fez aí uma colocação que, para você ter um pouco de entendimento sobre essa sucessão de reis, de imperadores, certo? De dinastias, tem uma luz muito boa que você deve fazer uma pesquisa mais no livro de Esdras, no livro de Neemias, que são livros que mostram a contextualização mais um pouco específica em um determinado ponto da história que tem a ver com esse momento aqui dessas profecias do livro de Daniel. Se faz bom você notar também uma questão muito interessante que se encontra no livro de Esté, eu esqueci aqui de mencionar ontem, certo? Que ali foi sobre o Império Mundial Persa, ok? Que muitos confundem esse imperador da época de Esté com o imperador que deu o edito, né, para Neemias voltar para construir a cidade. Mas ali não bate, não é o mesmo camarada. É da mesma linhagem, só que não é o mesmo personagem, ok? Há aquelas complicações que eu falei aqui sobre questão de nomes. Por exemplo, no livro, dependendo da versão bíblica, alguns tradutores traduziram lá no livro de Esdras, em vez de traduzir por Xerxes, foi traduzido por Cambises, mas é a mesma pessoa, tá, ok? É a mesma pessoa. E a gente viu aí todo esse desenrolar
desse panorama do capítulo 11 de Daniel, sobre as investidas de reinos do norte, reinos do sul, um se levantando contra o outro. Às vezes, em algum dado momento histórico, havia ali uma falsa paz, uma falsa amizade, até mesmo uma união matrimonial entre príncipes, os reinos ali, com os filhos e filhas, para tentar amenizar, e era uma falsidade, só agravava mais ainda a situação. E a gente viu aqui que tudo isso a qual Daniel escreveu se cumpriu literalmente. Eu quero apenas aqui corrigir uma fala minha que eu falei ontem, e eu citei um versículo errado, certo? Onde eu falei que no momento dado histórico ali de Daniel, aonde o porquê de Alexandre Magno não ter deixado os descendentes, né? Até porque se ele tivesse deixado algum descendente seu no trono, iria contrariar a verdade bíblica. E aí eu comecei a ler e não li o versículo a qual nos mostra que Alexandre não iria deixar nenhum da sua posteridade em descendência no trono. E eu comecei a ler a partir do versículo 5. Mas que na verdade é no versículo 4 de Daniel, no capítulo 11. Eu quero ler novamente, só para a gente aqui fechar essa primeira parte, ou até mesmo uma introdução, para que a gente possa entrar aqui na segunda parte do capítulo 11 de Daniel, para a gente fechar aqui o capítulo 11, para que a gente possa avançar, né, com o capítulo 12, e aí darmos depois uma revisão geral, para fecharmos aqui a nossa série de lives, certo? Sobre o livro de Daniel, que o meu projeto aqui foi para 10 lives, para a gente fazer aqui uma pequena busca, pequena, não aprofundada, certo? Porque nós trabalhamos do capítulo 7 para o capítulo 12. Se a gente fosse pegar lá do capítulo 1, seria necessário mais umas 5 a 6 lives para que a gente viesse aqui ter um bom entendimento no contexto do livro de Daniel. Mas para a gente encerrar aqui, eu quero ler Daniel capítulo 11 e o versículo 4, ao qual comprova-se a veracidade da profecia de Daniel, o seu cumprimento totalmente pleno, ok? O porquê de Alexandre não ter deixado descendentes no seu trono e ser passado para outros, ok? Olha o que diz o versículo 4 do livro do profeta Daniel, no capítulo 11. Nos diz assim, ó: mas no auge, no seu top, né, do seu reinado, ó, o seu reino será quebrado, tá aí, ó, e repartido para os 4 ventos do céu. Aqui é uma forma de simbolismo, certo? Metafórica, ó. Mas não para sua posteridade. Tá vendo? Por isso que os registros históricos comprovam e mostram que não foi nenhum descendente de Alexandre quem sucedeu e deu continuidade ao Império da Grécia, ok? Então, se isso acontecesse, ia contra aqui, e nós teríamos aqui uma profecia mentirosa que não seria verdade. Porém, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, ela é infalível. Por isso que se cumpriu literalmente o que foi escrito aqui pela mão do escritor Daniel. Então ficou claro aí? Nós vimos aí apenas uma pequena correção do que eu estava falando aqui ontem, que eu falei sobre essa questão, mas quando eu fui ler o versículo para explicar essa postura, eu li o versículo 5 e não falei sobre essa questão da descendência de Alexandre Magno, que morreu com 33 anos, na flor da idade, né? Ele apenas foi se não me engano, parece que foi por 13 anos como líder da Grécia. Muito curto o seu porém foi muito vasto e muito poderoso, ok? E vimos aí até o versículo 20 o desenrolar dessas dinastias, né, que tiveram sucessores, né, ali vindo ali pelos Seleucidas e pelos Ptolomeus, certo? Como o reino do norte, como o reino do sul, falsos casamentos, né, muitas investidas de um reino contra outro reino. Muitas vezes um tinha êxito, muitas vezes o outro tinha êxito, e aí aquele que era derrotado nessa empreitada, ele voltava meio cabisbaixo, se fortalecia, maquinava novos projetos, tinha
novas forças ao seu redor para lhe ajudar, e aí tinha aquela batalha, teve essa batalha interminável. Até chegarmos aqui, aonde o escritor Daniel, ele agora, a partir do versículo 21, nessa parte do contexto aqui, ó, se você ler com calma, você pode observar que o próprio escritor Daniel, há uma mudança no cenário aqui, e isso está ligado aqui com relação a um personagem agora, no capítulo 11, Daniel, a qual ele traz uma relevância mais clara sobre as investidas, o surgimento que esse personagem recebe aqui agora, na narrativa do capítulo 11 que Daniel faz desse personagem, certo? E ele recebe uma atenção muito mais clara, a ponto de Daniel dar uma terminologia, dar um nome para esse personagem tão destacado agora, no segundo bloco aqui do capítulo 11 do livro de Daniel, a ponto de ele dar aqui uma nomenclatura chamando ele de homem vil, um homem vil, ok? Que nada mais nada menos representa o que? O próprio tipológico do anticristo futuro que há de aparecer ainda, como está registrado lá em Apocalipse capítulo 13, como também está bem registrado e bem claro com outras terminologias ali na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Então você começa a entender esses textos quando você consegue aqui sugar e tirar bastante entendimento das suas raízes originárias na linguagem de Daniel, que foi o livro central para ser desenvolvido todo aquele sermão escatológico de Mateus capítulo 24. Eu sempre vou repetir para deixar frisado, bem memorizado. Se você não destrinchar perfeitamente o livro de Daniel, na sua parte aqui de escatológica, que está relacionado ao surgimento do anticristo, você não consegue ter um bom êxito ou uma boa interpretação dentro de Mateus capítulo 24, dentro de Marcos capítulo 13, dentro de Lucas, em uma certa parte no capítulo 17, isso eu nunca falei, estou falando aqui agora pela primeira vez, e Lucas capítulo 21, tá ok? Então você tem que ter aí uma boa base formada, bem concreta, certo? Bem linkada do livro do profeta Daniel, ok? Então nós vemos aqui onde ele dá aqui um nome, uma terminologia, uma qualificação para esse personagem que nós sabemos na história, né? Que se refere aqui a Antíoco IV, conhecido mais como Antíoco Epifânio, né? Que era da descendência de Antíoco o Grande, esse que vem aqui antes, nos versículos aqui de 2 aos versículos 20, nas empreitadas da batalha dos reis do norte e o rei do sul. E ao chegar aqui no versículo 21, a gente encontra aqui uma figura que recebe uma atenção mais explanada. A gente consegue aqui observar o seguinte, ó, que Antíoco Epifânio, ele é descendente dos Seleucidas, certo? De Seleuco. Alguns detalhes aqui nesse personagem e sobre o seu governo, a gente consegue aqui tirar, principalmente dos versos 21 até o verso 31, nós conseguimos aqui extrair alguns tipos de características que ele manifesta, como sua personalidade, seus planos, o seu jeito maquiavélico de se organizar, de enganar, de mentir, de atrair os olhares, né, de enganar com discursos bem planejados, ou seja, um cara muito intelectual e, eu não digo intelectual, mas digo assim, um cara articuloso. Por exemplo, é na figura desse personagem aqui, por exemplo, né, que nós vemos que ele teve um governo de 14 anos submisso ao Império Romano, ok? Esse personagem também foi quem mais perseguiu o povo judeu. Esse texto aqui ele deixa bastante claro, e a própria narrativa da história também vai falar muito sobre a maldade desse personagem em sua época, certo? Por exemplo, outra característica que podemos destacar desse personagem, que Daniel dá o nome de homem vil, por exemplo, ele foi aqui, ó,
que foi durante o seu reinado onde surgiu aquela tão conhecida revolta, né, dos Macabeus, que está registrado na Bíblia Católica, no primeiro livro e no segundo livro, certo? Então ele foi o causador dessa revolta dos Macabeus, a sua perseguição, né, a sua maldade, vamos assim dizer. A palavra bem não é bem maldade, mas tem a ver com maldade, né? Mas a sua opressão, isso, a sua opressão, sua falta, né, de caráter em relação à questão da santidade, né, do templo, da questão de santificação do povo judeu, ele foi um dos motivos pela qual se levantou aí essa grande revolta, denominada de revolta dos Macabeus, através de Judas Macabeus, ok? E ele aqui nesse livro de Daniel, ele é o único que temos aqui a certeza que ele faz uma ligação direta, ele é o que mais tem ligação direta na tipologia bíblica com relação ao anticristo, a qual é mencionado no Novo Testamento, ok? Então se você puder fazer uso da Bíblia e quiser abrir para a gente aqui, hoje a gente vai fazer aqui uma leitura bem mais calma, devagar, certo? Para a gente tentar extrair o máximo das características que estão relacionadas a esse personagem, que ele recebe aqui uma terminologia muito chamativa pelo profeta Daniel, que se encontra no versículo 21. Se você observar em Daniel capítulo 11 e o versículo 21, nos diz assim, ó: depois, fala sobre tempo, certo? Ó, se levantará em seu lugar um homem vil, olha só, um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, ou seja, ele, pela sua descendência, era um que praticamente não teriam a mínima capacidade de ser colocado, né, pela sua descendência no trono, por sua falta de caráter, todo o seu mau caratismo mesmo. A palavra é outra, mas eu quero encaixar, isso que fica fácil de você entender, ok? Ele vai dizer, ó, mas ele virá caladamente, para você ver o quanto ele manifesta uma postura maquiavélica, astuto, né? Pode ver que a própria Bíblia no Novo Testamento chama o diabo de astuto, né? Ele é maquiavélico, ele tem planos, né, que aos olhos humanos parecem ser bons, mas como diz Provérbios, no final leva à morte. Então ele é um cara bem articuloso, olha só, virá caladamente, ó, e tomará o reino com intrigas, outra das façanhas dele. Aí a gente aqui pode observar agora, do verso 21 ao verso 31, se a gente ler aqui com bastante observação, buscando palavras-chave, formando aqui todo um aparato que vai realmente trazer traços de sua personalidade, de suas maquinações, de seus planos, fica muito evidente, e ele se encaixa perfeitamente como uma figura, né? Como uma pré-figura aqui do anticristo. Olha só, do versículo 21 ao versículo 31 aqui, mostra todo o seu desenvolvimento na história, ó, e mostra dando detalhes de suas artimanhas, características pessoais como planos pessoais. Então, uma leitura bem calma e bem analítica, a gente vai observar que aqui nós conseguimos encontrar características pessoais e que demonstram a perversão total desse personagem que leva o nome de homem vil, certo? Então, Daniel, capítulo 11, a gente já começa aqui a observar, né, que no versículo 21, uma das suas características são o que? Artimanhas de intrigas. Palavras que vai ocasionar intrigas, né, mas que no seu linguajar normal, certo? Aparentemente parece ser bonito. Então ele vai ser um cara que vai levantar intriga entre povos. Trazer o que? Divisão, causará divisão. Isso é uma das características que está bem marcantes aqui no verso 21, ok? Olha só, no versículo 23 de Daniel capítulo 11, nós aqui conseguimos encontrar outra característica desse personagem que o marca como
uma personificação, certo? Um tipo na tipologia do anticristo. Versículo 23 nos diz assim, ó: apesar da aliança com ele, usará de engano. A palavra aqui engano, né, está muito bem aqui visível e ela tem um link muito claro com as artimanhas do próprio anticristo em sua época, onde usará sinais até para enganar os tais, que ele chama aqui aqui não, lá, né, certo? De escolhidos, tanto também em Mateus 24, como também no próprio livro do Apocalipse, ok? Então, outra das artimanhas dele está ligada à arte de enganar. Ele possui a arte, né, de chegar sorrateiramente, caladinho, como uma serpente, né? Ele tem a arte de provocar divisões através de intrigas. Observamos aqui agora no versículo 23, que ele tem aqui a artimanha, planos enganosos, mas com palavras muito formais, filosóficas. O cara vai ser top. Aqui foi um dos argumentos utilizados, né, para enaltecer a figura aqui de Antíoco Epifânio, como uma figura do anticristo. Outra artimanha dele se encontra no versículo 24. Se você observar no versículo 23, lá embaixo a gente vai fazer uma observação sobre isso. Apareceu aqui a palavra aliança, ok? Se você contar, você vai ver quantas vezes aparece aqui a palavra aliança. Isso é para chamar a atenção. É uma palavra-chave, ok? No capítulo 11, no versículo 24, olha o que está escrito, ó. De novo, ó, virá também caladamente, ó, aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, totalmente diferente da sua descendência, o seu agir escrupuloso, né? Olha só, ó. E fará o que nem os pais de seus pais, ó, repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens, ó, e maquinará, olha só, maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por um certo tempo. Ou seja, maquinará planos, aqui está ligado aqui a planos malignos, uma forma de armar laços para deixar preso as outras pessoas, ok? Então aqui, ó, ele tem aqui uma outra característica de planos, né? Totalmente aqui, ó, malignos. Olha que coisa aqui interessante, ó. Versículo 24, tá ok? Versículo, agora, outra artimanha, outra façanha desse personagem que está destacada aqui, está no versículo 27. Olha o que diz o versículo 27, ó. Também, ó, estes dois reis se empenharão, o seu objetivo, o seu desejo principal, o que predomina no seu coração. Olha o que está escrito, ó. Se empenharão em fazer o mal. É o objetivo central, principal do anticristo, é fazer o mal, realmente se mostrar quem ele é. E aqui está muito bem retratado aqui na figura de Antíoco Epifânio, ok? Isso aqui, olha só, olha, fazer o mal. E a uma só mesa falarão mentiras. É, pai da mentira, é o diabo. Olha, coisa interessante, certo? Outra característica aqui, ó, né? Seu objetivo central, fazer o mal, e isso através, né, de falsas alianças, todas elas sobrecarregadas de mentiras, de engano, na surdina, na calada da noite. Então, olha como aqui uma leitura bem analítica, bem calma, você consegue extrair características que mostram toda a personificação do anticristo aqui, já em sua fase aqui inicial, figurada na figura de Antíoco, na pessoa, não na figura, mas na pessoa de Antíoco Epifânio, ok? Vamos lá, tem muita coisa, gente. Versículo 28, outra característica se encontra no versículo 28, ok? Olha o que diz, ó. Então o homem viu, tá vendo que o contexto se refere a um personagem exclusivo, tornará para a sua terra com grande riqueza. Aqui mostra que Antíoco Epifânio, ele teve vários êxitos, é verdade, ele teve vários êxitos em várias guerras,
onde ele teve ali as suas conquistas, e isso fez com que ele se engrandecesse. E essa sua grandeza soberba, né, trouxe uma falsa aparência de ser um grande libertador para o povo judeu. E alguns dos judeus, né, em sua época, apostataram e seguiram e valorizaram o que esse cretino aqui na época fez. Ok? Versículo 28, vamos continuar aqui. Olha o que vai dizer, ó. E o seu coração, desejo, alma, intelecto da alma do homem, qual é? Olha só, cadê, meu Deus do céu? Versículo 28, ó. Será contra a santa aliança. A quem se refere santa aliança? Olha só, né, ó. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ele aqui se refere a uma época em que ele irá se colocar contra o povo judeu que tanto lhe prestigiou, achando que ele era quem dizia que era. E aí caiu a máscara. Isso aqui lembra muito bem, gente, uma passagem dos evangelhos, a qual Jesus diz: eu venho em nome de meu Pai, porém vós não me recebeis. Porém virá outro em seu nome e vós o recebereis. De quem é que Jesus está falando? Com certeza do anticristo. Olha a figura aqui já preconizada através da pessoa de Antíoco Epifânio. Mesmas artimanhas. Cara, aqui fica muito claro. A paz aí, meu amor acabou de entrar aqui junto conosco. Beijo pra tu, moleque. Então, olha só. A leitura bem calma, bem enfática, você consegue encontrar passagens e palavras-chave, ok? Então, olha só, lembra que eu falei para você que a palavra aliança, ela aqui agora é chamada de Santa Aliança. E no decorrer aqui do que eu venho aqui lendo, já é a quarta vez que essa palavra aparece. A quarta vez. Isso quer dizer algo, isso aponta para alguma coisa muito importante, ok? Vamos ver aqui outra artimanha desse personagem que se encontra no versículo 30 agora. Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 11 de Daniel. Olha o que vai dizer, ó. Os sábios entre o povo ensinarão... Não, pulei, meu Deus do céu. Não, cadê aqui, ó? Sim, eu estava lendo o 33, ó. É o 30. Vai dizer assim, ó. Porque virão contra ele navios de Quitim. Aqui é a progressão, certo? Aqui não está claro, mas quando você vai ler a história, aí fica claro. Comentários vão ensinar, comentaristas vão apontar para isso aqui. O versículo 30 é aonde ele começa a perder suas forças com as incursões, certo? De Roma avançando com o seu império e tirando o seu poderio. E aí ele fica submisso, vassalo a todo o Império Romano, certo? Ele era apenas mais uma peça, certo? Manipulada de Roma. Então isso aqui, ó, o versículo 30 aqui, se refere de quando Roma começa a tirar o seu poderio, ó, certo? Ó, porque virão contra ele, ó, navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Tá vendo aí? A chegada dessas embarcações, ou seja, o Império Romano, vai lhe tirar os privilégios, o poder e a usurpação que ele estava sobre a região da Palestina. É essa a questão histórica, ok? Por isso essa expressão, lhe causará tristeza, certo? Ó, olha só, voltará, aí devido a isso aí, ó, voltará e se indignará contra a Santa Aliança. De novo aparece aqui a expressão Santa Aliança, só que dessa vez já é a segunda vez que a expressão recebe esse substantivo qualitativo, que é de Santa Aliança, ok? Versículo 30, ó. E fará o que lhe agradar, e tendo voltado, atenderá aos que estiverem, ó, desamparado a Santa Aliança. Se refere aqui a judeus apóstatas que estarão do seu lado. Por incrível que pareça, na história, irmão, aqui, dessa época aqui, é narrado nos livros históricos que próprios judeus que apostataram da fé do Deus de Israel, eles concordaram com a profanação que Antíoco Epifânio ele colocou dentro do templo judaico.
O que esse texto aqui ele quer nos trazer, ok? Então aqui nós vimos aqui uma pequena extração sobre a personalidade, as características, os seus planos, sua trama, o seu desenvolvimento como um líder e como uma figura, certo, do anticristo, bem detalhadazinha aqui nesse pequeno trecho do capítulo 11. Por isso aqui a importância de você conhecer todo esse desenvolvimento desse personagem, para que você possa entender a sua aparição mais moderna no Novo Testamento. Sem isso aqui você não consegue entender muito bem a linguagem de Paulo no Novo Testamento, tá ok? O que quer dizer aqui essa repetição? Com certeza se refere à aliança, né, que ele fez, certo? Mas era uma aliança falsa, enganosa. A palavra aliança, nesse contexto, a hora que nós lemos aqui, de apenas 10 versículos, a palavra aliança aparece 6 vezes. 6 vezes, certo? E 3 delas estão relacionadas com a nação de Israel, ligado com a questão dos príncipes, da liderança, né, de Israel, que estão voltadas para a questão do templo, de sacrifícios, sacerdotes e tudo mais, sumos sacerdotes. A única ligação que encontramos está ligado a isso aí, ok? Outra coisa que nós podemos agora também começar a destacar, para que a gente não leve muito tempo nessa segunda parte do capítulo 11 de Daniel, certo? É no versículo 31 aqui, ó, onde aparece pela segunda vez essa expressão. Olha o que diz agora o versículo 31. Nós tínhamos parado no versículo 30, certo? Mas no versículo 31 do capítulo 11 de Daniel, nos diz o seguinte: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Olha o pronome aqui, nossa. Nossa de quem, irmãos? Da igreja? Ou é de Daniel? Ou é de Israel? Ou é do povo judeu? Aqui fala, né, sobre auxílios que ele recebeu, né, para poder colocar em prática a profanação, os sacrifícios, né, de porcos dentro do templo judeu. Por isso que é conhecido como fortaleza nossa. Você vê muito bem essa linguagem nos livros dos Salmos, né, onde se refere, né, que tanto o Monte Sinai, o próprio Deus como fortaleza, os seus átrios, né, como compartimentos que traz segurança. Olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui, mas me veio aqui agora na mente esse link. O Salmo, se não me engano, é o Salmo 27. O Salmo 27 diz uma coisa muito interessante, ó. Salmo 27, olha só. Deixa eu aqui olhar o versículo, certo? Ó. Salmo 27, o versículo... O contexto aqui, né, fala sobre o desejo pela a casa, pela presença de Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação, certo? De quem terei medo? O Senhor... E a net caiu e a net voltou, ok? Ficamos aqui falando aqui sobre a questão do contexto, a expressão de segurança, né, que o templo ele tem na perspectiva poética do livro dos Salmos. Isso aí você vê muito bem na leitura do livro dos Salmos, ok? Mas o que eu quero aqui destacar em Daniel capítulo 11, no versículo 31, é uma expressão aqui que ela fica destacada no texto. Olha o que diz Daniel capítulo 11, em verso 31. Ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, do povo de Daniel. Ó. E tirarão o sacrifício diário. E tirarão o sacrifício diário. Isso aqui você entende muito bem quando você lê Daniel capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Aqui se refere à figura de Antíoco Epifânio. Olha, depois ouvi um santo que levava
que falava, ó, e disse outro santo, aquele que falava, ó, até quando durará a visão, certo? Daniel 8:13, ó, do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual, ó, é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Daniel 8:13. Aí quando você lê Daniel 11:31, olha que link, que ligação explícita do contexto aqui, ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, olha só, estabelecendo a abominação desoladora, que se refere, né, à ordem de Antíoco, que cancelou, parou, mandou tirar e profanou o templo com sacrifícios de porcos. Tirou, mandou cessar. Isso passou muito tempo. E aí o templo ficou o quê? Totalmente profanado, impuro, como se diz lá na visão do capítulo 8, no versículo 13. E lá mostra por quanto tempo esse templo iria permanecer assim, ok? Então aqui ficou claro que aparece aqui a expressão abominação desoladora. Agora a minha pergunta é essa passagem aqui do capítulo 11, versículo 31, é essa passagem a qual se refere Jesus ou não? Eu vou deixar essa questão aqui, né, para meus irmãos pós-tribulacionistas me darem uma resposta, se quiserem, lógico, ninguém é obrigado a responder nada, certo? Mas a minha pergunta é, o que Jesus falou em Mateus 24:15, é essa abominação do capítulo 11 de Daniel 31? É essa aqui? Será que é essa aqui ou não é essa? É uma outra? Fica aí a pergunta para meus irmãos pós. Mas eu creio que a resposta não vai aparecer, porque muitos dos meus irmãos pós, eu digo isso aqui sem nenhum temor, na bucha, na lata, que vinham aí acompanhando com a gente, eles desistiram, né? É onde entra aí, eu não vou aqui agravar mais aqui minha posição com eles, né? Porque eu já não sou muito bem-vindo aí por muitos, né? E se eu for dizer algo que eu tenho aqui em mente, no meu coração para dizer, perturbava mais ainda meus irmãos em Cristo, né? Interessante que eles não aceitam, né? E qual é a revide deles? Dizem a mesma coisa dos pré, mas vocês também não aceitam. Vamos ver quem está aqui sem desvirtuar a palavra de Deus, né? Eu digo isso aqui para por quê? Vá assistir, você não tem coragem, meu amado, você que é pós. Você não tem coragem de aceitar. Assista os vídeos dos prés, agora dos prés sinceros, cara que tem conhecimento. Vá olhar lá os comentários que vocês, pós, colocam nas mensagens dos prés, difamando, zombando, escarnecendo. Vá, você não tem coragem de ver isso aí. Você tem coragem de ver? Se você quiser, me diga, que eu mando os links para você ver. Para você ver os absurdos que vocês da escola pós dizem. Prepotência, dizendo que os prés são isso, que são aquilo. Isso se chama, meu irmão, ignorância. Ou simplesmente desonestidade, né? Aí fica essa guerra interminável. Vocês também não aceitam o que vai falar. Agora vocês podem fazer comentários pejorativos, né? Podem, olha, tá bom, ok? Deus abençoe, irmão. A gente aqui não sai do prumo, ok? Então a pergunta para meus irmãos pós, Mateus 24:15, se refere a Daniel 11:31? Sim ou não? Se sim, qual a prova textual histórica que vai provar que realmente essa passagem se refere ao que Jesus falou, tá ok? Fica aí essa lição para meus irmãos da escola pós, mas eu sei que vocês não vão responder porque vocês se chateiam demais, ok? E mudando agora aqui o nosso parêntese, fechando o parêntese, a expressão abominação desoladora, ou abominação da desolação, ou abominação que produz desolação, essa expressão ela aparece 3 vezes no livro de Daniel. Epa! Acabei ajudando meus irmãos pós sem querer, ó, com essa informação. Porque se ela aparece 3 vezes, eu vou ajudar vocês. Então, qual das 3 vezes é a que Jesus está se referindo? Ou as 3 vezes é a mesma coisa?
Ficou melhorzinho agora para vocês? Vamos lá. Vamos ver agora aqui uma coisa bem interessante, aonde após ele manifestar características que estão relacionadas com esse personagem, certo? Chamado de homem vil, que é a figura nata do anticristo do período tribulacional. Mas a partir do versículo 31 agora em diante, você pode ver que Daniel, ele também agora traz mais uma outra clareza sobre esse personagem e abre mais o leque, mostrando agora outro lado que estava oculto e que a gente viu apenas algumas pinceladazinhas. Mas agora a gente vê o balde de tinta aberto claramente e que aponta, né, para um personagem a qual o Antíoco prefigura ele. Só que aqui está retratado de maneira mais condensada e que aponta para esse anticristo do período tribulacional. Olha o que diz aqui o versículo 32 de Daniel, capítulo 11. Olha o que vai dizer agora, certo? Ó, nós paramos no versículo 31, certo? Sobre a abominação desoladora. Mas agora aqui ele vai passar mais um pouco depois do véu e trazer algo mais revelador ainda. Olha a importância desse bloco agora. Versículo 32, ó. Aos violadores da aliança, ele, ó, com lisonjas, palavras enganosas, né? Agora, isso aqui ele vai usar contra quem? Aqueles que apostataram, os judeus apóstatas. Olha só. Versículo 32, ó. Perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte. Olha aqui uma das artimanhas que será utilizada pelo anticristo futuro, para que ele ganhe o prestígio do povo judeu. Ok? Aqui tem uma das artimanhas muito clara que prefigura o personagem futuro do anticristo. Vamos ver aqui no versículo 33... uma explicação bem interessante. Olha o que diz o versículo 33 de Daniel, capítulo 11. Eu estou repetindo que vai ficar, é impossível não ficar memorizado na sua mente, na sua cuca. Assim como já está na minha, ó. Vamos lá. Versículo 33, ó. Os sábios entre o povo... Epa! Então quer dizer que entre o povo existem pessoas sábias. Nem todos são dementes, tá? Olha só, entre os sábios, ó. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Olha só. Porém, olha que coisa agora interessante para os meus irmãos pós-tribulacionistas, certo? Olha só. Cairão pela espada. Eita! Os sábios entre os povos, que vão ensinar a muitos. O que é que eles estão ensinando? Quem são esses sábios? Né? Será que são aqueles que não receberam o sinal nem na mão e nem na testa, que dizem que é os mártires da grande tribulação da igreja? Será que são eles? Olha só, vamos ver. Agora vê só o objetivo. Ó. Cairão, primeiro, cairão pelo fio da espada, pelo fogo, olha só, o que mais? Pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então, segundo a escola, pós a igreja passará pela grande tribulação. Olha o que é que aguarda ela. Olha o que é que aguarda. Aí eu lhe pergunto, então como é que se prepara para isso? Como se prepara para isso? Não, você tem que estar preparado para passar. Me diga como é que se prepara para isso. Como é que vai se preparar para isso? Que aqui o próprio texto diz no versículo 32, certo? Olha só. Versículo 33 quer dizer, ó, por algum tempo. Então existe um tempo onde isso não tem como você fugir dela. Me encaixa aí, meus amados, meus irmãos em Cristo. Encaixa aí a igreja no período da grande tribulação. Como é que em todo esse contexto? Lembrando que aqui é o povo de Daniel. Vamos lá. Olha só. Versículo 34. Outra coisa que fica muito mais clara lá em Apocalipse capítulo 13, mas aqui já tem um pontapé inicial. Daniel 11, 34. Vai dizer o quê? Olha. Ao caírem eles, serão ajudados, ó, com pequeno socorro. Mas, advertência, ó, muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, palavras
enganosas, sobre aqueles que estão caindo, muitos vão se unir, não rapaz, esse aí é o Messias mesmo, olha só, né, ó, 34, ó. Palavras enganosas, muitas, assim como o próprio capítulo 13 diz que esse cara, esse personagem, ele vai ser tão fantástico que ele vai fazer sinais e prodígios, fazer cair fogo do céu. Me diga o que é que isso aí tem a ver com a igreja? A figura de Elias, que a gente vê muito bem, né? O que isso aí tem a ver com a história da igreja, fazer cair fogo do céu? Essa nomenclatura, essa terminologia, se não se encaixa com o povo judeu. Como é que a gente vai encaixar aí? Tá vendo aí? Irmão, não há como fugir da verdade bíblica. Só através do malabarismo, né? Do alegorismo, que despreza a inspiração bíblica, a escrita do escritor original. É isso aí que acontece, irmãos. Olha só. Outra característica aqui, ó, no versículo... Cadê? Ó, como eu falei aqui, ó, mas muitos se ajuntarão. A palavra aqui, ajuntarão, se refere a pessoas que estarão em prol, a serviço do anticristo. Ou seja, ele terá bastante seguidores. Isso está muito atual, não está não, gente? Será que tem muita gente seguindo aí, muitos falsos profetas? Tem ou não tem? Tem uma gama de pessoas, né, bitoladas, né, que gostam de ouvir falsidades e descansar, ter prazer na mentira. Isso, se você ler esse texto aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 11, você vai ver que isso bate em cima. É uma evidência bíblica, um link perfeito. Tá ok? Já vai com 50 minutos. A gente vai encerrar por aqui. Já estamos chegando no finalzinho. Versículo 35 agora. O que vai nos dizer o versículo 35 de Daniel, capítulo 11? O que é que vai daqui? Traz uma outra advertência muito interessante sobre a figura do anticristo no livro de Daniel. Olha o que vai dizer. Daniel, capítulo 11, versículo 35. Diz assim, olha só. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Olha aqui a desculpa da escola pós-tribulacionista. Olha aí, ó. É que é para ser provado. Então, se for provado, a salvação é pelas obras. A morte de Cristo no Calvário é anulada. Ok? Ser testado para ser provado, né? Na grande tribulação, salvação pelas obras. Anula o sacrifício de Cristo na cruz. E agora, como é que fica? É só uma pontinha, viu, gente? Só uma pontinha. Vamos lá. Continuando aí no versículo 35, ó. Serão provados, ó, purificados e embranquecidos. Vai ser purificado. 1 de João, capítulo 2, versículo 2, diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não, estou dizendo a passagem errada. Espera aí, me vê aqui agora a mente. É 1 de João, capítulo 1, se eu não me engano. Olha só, eu não gosto de dar uma referência errada, meu irmão. Eu sou meio invocado com isso. Olha só. Exatamente, olha só. É 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça. Agora sim, ó, olha o capítulo 2 da primeira carta a João e versículo 2, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Versículo 7. É o versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta a João. Se porém andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, ó, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Argumento pós-tribulacional é que seremos purificados na grande tribulação. Mentira. Contra a Bíblia. Irmãos, a igreja, segundo uma hermenêutica sadia, bíblica, contextualizada, comprova no próprio livro de Daniel que a igreja não passará pela grande tribulação.
Me perdoe, meus irmãos pós-tribulacionistas. Aqui fala do povo judeu. Purificação para o povo judeu, certo? Porque diz que serão purificados. Então a gente não já é purificado, não? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Justificados. Não há como fugir, irmãos, de uma boa leitura bíblica, um bom conteúdo teológico, uma hermenêutica sadia. Isso por si só comprova que não há possibilidade alguma da escola pós-tribulacionistas se manter de pé diante de evidências sem malabarismo bíblico. Apontam que a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, aqueles que o adoram em verdade e em espírito, jamais serão provados na grande tribulação. Estaremos no banquete com ele, nas bodas do Cordeiro, irmãos. Eu nem terminei o capítulo 11 de Daniel ainda. Só até aqui, olha que coisa interessante. Vamos lá, vamos ver aqui alguma coisa mais. Versículo 36. Olha o que diz o versículo 36. Olha para você ver como muda o foco do profeta para trazer mais clareza sobre esse personagem que no versículo 21 do capítulo 11 de Daniel ele chama de homem vil, na figura de Antíoco Epifânio. Não na figura, mas na literalidade de Antíoco Epifânio. Versículo 36, ó. Este rei fará segundo a sua vontade. Ele vinha sempre discorrendo sobre esse personagem na sua característica física, certo? E material, em relação a questões materiais não ligadas diretamente a algo espiritual religioso, a não ser a partir do versículo 31. Mas a partir do versículo 36, ele se aprofunda mais nas características espirituais, ou seja, religiosas desse personagem. Olha só, Daniel 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Pode ver que a palavra Deus aí é D minúsculo, viu? Deuses pagãos, deuses da imaginação do homem, idolatria, paganismo. Olha só. Aí agora sim, ó. Contra o Deus dos deuses, contra o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus verdadeiro, o Deus com letra maiúscula aqui agora. Olha só, ó. Falará coisas incríveis, blasfemará. O que você vê claramente lá no livro, na epístola de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses. Coisas que nós já vimos aqui rapidamente no próprio panorama do livro de Daniel, do capítulo 7 para o capítulo 12, ok? Você vê, olha só. Interessante, ó. Será próspero. Olha como é interessante. Ele vai blasfemar, mesmo assim ainda vai ser próspero. Há um tempo para isso, certo? Olha só. Até que se cumpra. Olha, ele vai ser próspero, mas vai ser por pequeno prazo. Por isso que ele se enfurecerá a ponto de levantar um exército para destruir Jerusalém, certo? Que é chamada a Batalha do Armagedon. Lá de Ezequiel, capítulo 38, tem a ver com Gog, né, do país de Magog. Toda essa questão aí, certo? Olha que coisa interessante, ó. Até que se cumpra. Se cumprir o quê? A indignação. A palavra aqui indignação, ela tem aqui um sentido de destruição, de algo que está preparado para o destruir. Acontece o quê, ó? Porque aquilo que está determinado será feito, até que se cumpra a indignação. Então esse capítulo 11, o versículo 36, tem muita ligação com Daniel 9:27. Tempo de blasfêmia e um tempo determinado para que ele seja destronado, seja destruído. Olha que ligação clara de Daniel 9:27 com Daniel 11:36. Vamos continuar na parte espiritual religiosa do personagem, características. Versículo 37 agora, ó. Não terá respeito aos deuses. Tá vendo que está ligado à sua parte religiosa agora? Antes era a sua parte política, militar. Agora a sua parte religiosa. Olha, que vai do 36 até o 45, finalzinho do capítulo 11. Ó. Não terá respeito aos deuses de seus pais,
vírgula. Agora, aqui é importantíssimo você pegar esse detalhe que eu vou dar para você. Olha só. Nem ao desejo de mulheres, vírgula. Para um pouquinho aí, gente. Há uma confusão, às vezes, no meio teológico, né? Onde se diz que uma das características do anticristo que vai marcar que realmente é ele, é que possivelmente ele terá uma manifestação homossexual, devido a essa passagem. Só que aqui, fique sabendo, né? Fique sabendo não, entenda, desculpa gente, mas fique sabendo. Entenda que aqui é uma literatura de Daniel e uma da língua hebraica. E na palavra hebraica, para respeito aqui, certo? Não se refere à questão sexual, mas à questão de que ele não respeitará as pessoas na figura feminina. Ele desprezará, ok? Ele não dará atenção. Não é questão dele que ele vai gostar, não vai gostar de mulher, não está ligado a isso. Mas sim a questão de respeito, de honra, de prestígio. Não tem nada a ver com parte sexual. É isso que quer dizer essa parte, certo? Então, um anticristo ele não será um homossexual. Pelo amor de Deus, olha só. Nem a qualquer Deus. Está vendo que o contexto se refere à sua esfera religiosa? Eu acho que já vai mais de 1 hora, né? Mas a gente vai encerrar, certo? Porque sobretudo se engrandecerá. Olha só. É o que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 13. A besta que surge do mar. Sua grandeza, seu orgulho, a sua soberba e todo o seu apogeu que ele manifestará por um período de tempo determinado. Agora só, mas em lugar dos deuses, verso 38, honrará o Deus das fortalezas. Agora aqui é um Deus minúsculo, tá vendo aí, ó? Há um Deus, olha, há um Deus, esse A aqui é um A que dá uma qualificação a um determinado Deus minúsculo, certo? Ele está, de entre tantos que tem, ele está qualificando um nesse meio como sendo o mais importante. Olha só, de seus pais, ó, não conheceram, ó, honrará com ouro, com prata, pedras preciosas e coisas a sacrifícios, idolatria. Olha só, ele honrará a idolatria. Se parece muito com aquela imagem de Apocalipse 13, a qual uma imagem ganhará vida e falará pela sua própria boca. Uma imagem que fala. Olha que coisa interessante, olha que ligação tem com Daniel. Apocalipse 13, está vendo? Versículo 39, olha só que coisa interessante. Ele muda um pouquinho aqui, ó. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Certo? Poderosas fortalezas. O povo judeu, irmãos. Contra Jerusalém. Ok? E aos que reconhecerem, multiplicar. E aqui vai, vamos lá. No versículo 40, irmãos, aqui, ó, ele volta de novo para a figura de Antíoco Epifânio, certo? Nas suas empreitadas militares. Ele volta aqui para a figura de Antíoco Epifânio, que foram coisas que Antíoco Epifânio ele praticou, certo? E tem todo aqui o contexto histórico que você deve buscar, para que você possa entender, ó. Olha só, fala aqui de vitórias que ele vai ter êxito, bastante êxito em suas empreitadas militares, certo? Ó. Versículo 40, ó, no fim do tempo o rei do sul se levantará, de novo, olha, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavalos e com muitos navios, ó, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, Israel, a Palestina, certo? E muitos sucumbirão, certo? Ó, ele terá uma pequena derrotazinha, ele terá, certo? Ó. Isso é o que vai fazer levantar sua indignação e começar a usar de todo o seu poder dado pelo dragão, ok? Tá ok? Valeu. Gente, tem aqui alguém falando comigo aqui no Instagram, eu não posso responder agora. Se não foge aqui meu raciocínio final da conclusão do capítulo 11 de Daniel, ok? Ó. Versículo 41, ó, entrará também na terra gloriosa, a Palestina, certo? Ó, e muitos sucumbirão, ó, mas do seu poder escaparão estes, ó, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Esses não sofrerão tanto dano, vamos assim dizer. Agora olha só, versículo 42, ó, estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Olha só, toda uma questão geográfica durante essa empreitada, certo? 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, certo? Os líbios e os etíopes o seguirão. Então ele
seguirão. Ele se armará, ficará mais forte devido a riquezas acumuladas. Ele comprará, uma forma de linguagem, certo? Para obter um exército mais poderoso, para poder voltar, para se vingar contra a Jerusalém, a santa cidade, né, que ele chama aqui de fortaleza, certo? Ele vai dizer aqui assim o seguinte, olha só. Mas, olha só, versículo 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Ele, quem? Esse, o anticristo. Aqui foi uma questão de Antíoco Epifânio, mas aponta para uma concretização futura escatológica, certo? E sairá com grande furor. Ele se revoltará, mais forte, certo? Para destruir e exterminar a muitos. Agora, olha que versículo interessante, o último versículo de Daniel 11. Armará suas tendas palacianas, olha só, entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Quem é o glorioso Monte Santo? Monte Sinai, onde está o quê? Onde estava o templo judaico. Hoje em dia, onde está lá o Domo da Rocha, a mesquita de Umar, que será destruída e será reconstruído o terceiro templo judaico, onde será profanado com a abominação desoladora que você vê aqui em Daniel, capítulo 12. Já dei aí, acabei de dar aqui outra luz para os meus irmãos pós-tribulacionistas. Terminei aqui respondendo, olha aqui. Isso aqui já como um preparo para a batalha, possível batalha do Armagedon. Ou aquela batalha que ele não terá êxito, né? Onde será destruído repentinamente pelo sopro da boca na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor aí, meu grande abençoado aí, evangelista Evandro Azevedo, ok? Então, olha só, armará suas tendas palacianas entre os mares, certo? Contra o glorioso Monte Santo, mas chegará a seu fim, ó, e não haverá quem o socorra. Destruição clara para ele, com a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente conclui por aqui nossa linha de raciocínio dentro desse pequeno escopo do capítulo 11 do livro de Daniel, que já é a segunda parte. Para quem não assistiu, tem que voltar à live de ontem e ver a primeira parte do capítulo 11, onde a gente vem aqui tratando sobre o desenrolar, descortinando os véus, para podermos tirar bastante esclarecimento sobre a origem, as raízes do chifre pequeno, representado aqui nesse capítulo, certo? Nessas empreitadas de Daniel aqui nas visões, na figura de Antíoco Epifânio, a qual ele dá aqui uma nomenclatura para ele, chamando de homem vil. Ele começou chamando ele de chifre pequeno, e aí homem vil, certo? Chifre pequeno, abominação desoladora, e aqui no capítulo 11 ele recebe o nome de homem vil, dando mais esclarecimentos ao desenvolvimento aí desse personagem, que nós o vemos claramente distinto lá nos ensinos neotestamentários, na linguagem do apóstolo Paulo, revelação direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse, ó, eu vos entreguei o que recebi do Senhor. O ensino paulino é o ensino diretamente recebido por Cristo, não que foi revelado ou dito por outras pessoas, outros apóstolos, tá ok? Irmãos, espero que vocês tenham compreendido, certo? Em alguns momentos aí onde eu fui um pouco áspero, isso é uma questão característica minha, ninguém tira, isso é o que me diferencia de muitos, de você, de qualquer outra pessoa, é uma questão natural do ser humano, tá ok? Então o meu desejo é só que Deus possa nos trazer entendimento, possa trazer luz sobre esse assunto que nós estamos já chegando aqui a um desfecho final, ok? Amanhã nós iríamos trabalhar o capítulo 12 de Daniel, mas amanhã eu tenho uma missão em Canhotinho, ok? E não vou poder estar por aqui nesta mesma hora e neste mesmo canal. Mas na quinta-feira estaremos aqui de volta para trazermos o capítulo 12 de Daniel, com o desfecho final dessa série de 10 lives sobre a escatologia do livro de Daniel. E também quero lhe convidar para logo mais à noite estarmos ali presente. Quer dizer, estarmos ali não, né? Eu vou estar aqui, né? E cada um em suas casas, por este mesmo canal, por essa mesma rede do Facebook, né? Onde estaremos ali trazendo uma palavra
certo? No nosso culto da vitória da Igreja Assembleia de Deus, Vida e Paz, sobre a direção do pastor Fábio Alencar e a pastora Silvana Alencar. Então eu fui um honrado, um privilegiado, para estar ali junto com vocês, junto com todo o nosso ministério, ali nos congratulamos e se reunindo e ouvirmos uma pequena exposição bíblica, ok? Da palavra de Deus no culto da vitória. É claro que terça-feira não só é terça-feira que é da vitória. O povo de Deus é um povo já vitorioso. Deus dá vitória todos os dias ao seu povo. É apenas uma nomenclatura, uma forma de diferenciarmos na questão litúrgica, ok? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, você compartilhe. E se você não gostou, você também compartilhe, porque outras pessoas podem gostar. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus.